Pessoal, então a gente chega no fim da nossa sessão de testes aqui com o Vitest e com o Playwright. Mas a gente viu várias outras coisas, né? A gente viu também arquitetura, né? Porque o próprio teste força a gente a fazer uma arquitetura mais limpa, né? Funções menores para ficar mais fácil de testar. Mas ainda tem coisas para a gente fazer aqui. Então eu vou até te pedir para você deixar sugestões do que você quer que eu faça depois. Fala aí para mim, olha, grava sobre determinada coisa aí eu vou lá e gravo o que você pedir. É lógico, né? Se eu souber também, né? Mas deixa aí as sugestões que já ajuda bastante eu bolar aqui o que eu vou falar depois. Inclusive aqui nesse arquivo aqui eu vou deixar sugestões de coisas que você pode estudar posteriormente, se for isso que você quer, que eu vou te mostrar aqui depois, fala aí também, olha, fala sobre isso aí, eu falo sobre isso aqui. Mas beleza, o que a gente vai fazer agora? Dar uma conferida em tudo, executar os testes unitários, integração e end-to-end, e também tentar rodar a build do Next para garantir que não vai ter erro nenhum. Por falar em conferência, eu vou usar 3 coisas aqui. Primeiro, a busca do próprio editor, depois o ESLint, e depois o Preacher. O Preacher ele é utilizado para formatar o código. Então eu vou eu vou colocar o Preacher aqui para ele funcionar em conjunto com esse lint para que os dois forcem que eu tenha um determinado estilo de código. Assim, eu não fico com aspas simples no arquivo, aspas duplas no outro arquivo. Enfim, eu mantenho o padrão em todo o código aqui. Então vamos começar seguindo isso aqui e aí eu vou te mostrando tudo aqui que eu já escrevi, tudo aqui que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa, conferir se não ficou lixo, e por lixo eu estou falando em comentários desnecessários ou errados, né? Às vezes a gente comenta alguma coisa no código e depois muda o código e o comentário fica errado. Então, por isso que eu não sou muito fã de ficar comentando onde não é preciso, no caso. Mas aqui, eu já conferi essas coisas todas aqui antes, tá? Então eu vou só te mostrar aqui um exemplo do que eu faria aqui para você fazer aí. Todo editor, aqui eu tô no Zed, né? Mas todo editor de texto, de código, vai ter alguma coisa para você buscar nos arquivos, né? Então aqui no Zed eu vou na busca, vou buscar por console log e vou dar uma olhada se não ficou nenhum console log que está indo para a produção. Eu já tirei aqui, na verdade não tinha nada, né? Mas se ficar alguma coisa, tira esses console log aí ou muda para outra forma, qualquer outra forma que você puder fazer, porque console log simplesmente faz log no terminal do navegador, então não tem nada a ver, ou então no servidor aqui, então não tem nada a ver a gente ter isso aqui. Outra coisa também, você pode buscar por comentários, pelo menos o VS Code, o Zed aqui, e o Vim tem isso, todo editor tem alguma forma de você buscar também por expressão regular. Se você quiser, dá uma buscada lá por comentários, se você conseguir, e tanto aqueles de barras duplas quanto aqueles de barra que tem a barra e o asterisco lá, para você ver também se você não deixou nenhum comentário desnecessário no seu código. Depois disso, a gente vai configurar o ESLint e o Preacher, aí a gente faz isso aqui mais para baixo, que eu já deixei ele embaixo, e também a gente vai fazer os testes unitários de integração E2E e fazer a build do Nest aqui, do Next, né? Então aqui eu vou crescer o terminal aqui, vamos executar primeiro os nossos testes, então npm run test, e aí a gente roda os testes só para garantir que vai tudo passar bonitinho. Vou deixar ele rodar ali, eu já testei antes, mas só deixar ele terminar agora. E agora a gente roda também o teste end-to-end para garantir. Se você quiser colocar aquele repeat it lá, ó, você pode colocar, sei lá, você tem que estar com tempo para fazer isso. Você pode colocar para repetir umas 10 vezes. Eu estou falando 10, porque você poderia colocar 100 se você quisesse, mas vai demorar muito tempo e eu não vou fazer isso aqui. Eu vou até deixar ele rodando aqui enquanto eu te falo. npm run test E2E, vou repetir, sei lá, 2 vezes cada um, só para teste, mas eu não vou repetir muito não, porque olha lá, ó, o meu ali deu, eu não vi quanto que ele falou. Não consegui ver não, mas o meu ali deu 84 testes aqui, porque o que eu fiz?
eu fui lá também no Playwright e dei uma mexida na configuração dele. Então, no playwright.config, eu tirei aqueles comentários todos lá e reativei os projetos. Lembra que eu te falei, é interessante você testar no Chromium, né, no Chrome, no Firefox e no WebKit. Então, eu deixei esses 3 aqui ativos. Isso significa que os meus testes agora são multiplicados por 3. Cada teste roda nos 3 navegadores ali. E aí, eu já testei também, pelo menos os meus aqui, eles todos passaram nos 3 navegadores. Inclusive, ficou uma linha ali, sei lá por quê, eu devo ter esquecido ou removido algum comentário dali e esqueci de tirar a linha. Então, ele está rodando ali, ó, já deve estar acabando. Não, ainda falta muito tempo. Então, a gente já rodou os testes unitários de integração e agora está rodando o end-to-end. Então, enquanto isso, o pior é que eu não sei se vai dar algum erro se, enquanto ele está fazendo o teste, eu tentar fazer a build. Então, eu vou aguardar ele terminar esses testes e aí a gente já faz a build do Next também. Então, pronto, todos os 84 testes passaram nos 3 navegadores, então vamos dar um npm run build só para garantir que o Next vai buildar sem gerar nenhum erro. Eu espero que não dê nenhum erro, porque os testes também poderiam pegar os erros, né, quando a gente fosse testar. Só que no nosso teste a gente está testando em dev, então em nenhum momento a gente faz build aqui. E pode ser que ele dê algum erro na build. Não deu nenhum erro, então tudo certo. Então esse trecho aqui eu conferi, em teoria não ficou nenhum lixo aqui. Agora, como um bônus final, eu vou fazer a configuração do Preacher com integração com o ESLint, porque o que acontece? O Next já configura o ESLint para a gente através desse arquivo e das configurações do Next mesmo, mas através deste arquivo aqui, eslint.config.mjs, ele já faz essa configuração, tá? Só que o que eu quero fazer? Eu quero, além da configuração do Next, eu quero colocar o Preacher integrado com o Next aqui, porque aí o que acontece? O próprio editor, se você tiver a extensão do ESLint ou se você estiver usando o Zed aqui como eu, o próprio editor ele vai te mostrar também erros do ESLint. Então, se o seu código está fora do padrão, ele vai te mostrar, olha, sei lá, pula a linha aqui, troca essa aspas por aspas simples e coisas assim. Isso garante que a gente vai manter o padrão no nosso código. Aqui eu deixei um textinho aqui para você pode ler aqui se você quiser, mas para configurar o Preacher, eu já tinha instalado o Preacher sozinho aqui, porque no comecinho, não sei se você lembra disso, lá no comecinho eu tive um problema com a troca do editor, porque o VS Code estava consumindo memória e no VS Code o Preacher já estava configurado. Agora aqui no Zed, ele já tinha uma configuração do Preacher dele. Eu achei que o código estava pegando o meu arquivo do Preacher aqui, mas na verdade eu nem tinha arquivo do Preacher aqui. E aí eu tive que colocar depois, então eu tive que rodar o comando que eu vou te mostrar aqui depois, para passar em todos os arquivos, alterando todos os arquivos. Eu fiz isso no meio da sessão lá no meio das aulas, eu não lembro qual. Mas aqui eu vou instalar o seguinte, então, o Preacher, que é o Preacher em si, vou instalar o ESLint config Preacher. Isso aqui vai basicamente desativar as regras que conflitam com as regras do ESLint. E esse aqui é o ESLint plugin Preacher, que ele já faz o uso dessa config aqui. Então eu escrevi tudo aqui para você, o que eu tô te falando, ó, tá tudo escrito aqui embaixo aqui. Então vamos instalar isso aqui em desenvolvimento, e aí a gente já parte para configurar o Preacher aqui. Fica bem legal a configuração, porque se você configurou o Format on Save no seu editor, nesse aqui no Zed está configurado, então quando eu já salvo o arquivo, ele já formata tudo bonitinho para mim. Além disso também, você precisa criar esse arquivinho aqui, ó, na raiz do seu site, tá? Tem outras formas de você criar outras extensões, você pode usar JS também, ou até sem extensão, se eu não me engano. Mas eu sempre crio este arquivo aqui, e isso aqui aí vai depender de fator externo. Por exemplo, o time de desenvolvimento ou até o seu gosto pessoal mesmo vai inferir nisso aqui. Porque o que acontece? Eu vou colocar as regras que eu gosto de utilizar quando eu estou trabalhando solo, como é esse caso aqui. Se eu tivesse um time, aí eu teria que ver com todo mundo do time quais as regras a gente deveria utilizar. Mas eu vou criar esse arquivinho, eu acho que eu já tenho ele aqui, ó. Eu já tenho ele aqui, só que essa linha aqui, ó,
vai ser descontinuada, tá? Ela mudou, então eu vou ter que mudar precisamente essa linha aqui, que eu já peguei nas configurações e já deixei aqui para você, ó, que ela muda para isso aqui agora, ó, esse trecho aqui. Então eu vou copiar esse arquivo novo aqui, que na verdade só muda uma linha, e pronto. A função da linha é a mesma, tá? Então é a mesma coisa que ela vai fazer, só que senão fica dando um warning lá quando a gente executa comando, que aquela linha tá obsoleta, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá agora no slintconfig.mjs e aí ele vai estar desse jeito que tá isso aqui, ó, que eu tô te mostrando aqui, ó. Se você observar lá, ele tá desse jeito aqui, ó. E aí eu quero deixar ele desse jeito aqui, ó. Isso aqui que vai ser adicionado lá, ó, para iniciar o plugin do Preacher. E aí o próprio plugin do Preacher já usa aquele slintconfig Preacher. Então aqui é só a gente adicionar aqui no último elemento do array, a gente pode adicionar isso aqui e salvar o arquivo. E aí pronto, em teoria isso aqui já deve ativar. Outra coisa também é o seguinte, deixa eu fechar o Preacher aqui. Se você quiser desativar alguma regra ou colocar regras novas, eu vou te dar um exemplo aqui de colocar regras, você pode colocar isso aqui, ó, esse trechinho aqui lá também. Então aqui no finalzinho, antes do fechamento do array, eu vou colocar esse objeto aqui. Eu coloquei duas regrinhas aqui só para a gente ver, ó, que é aquela do noConsole, ou seja, isso impede o uso do console log. O que vai acontecer? Ele vai ficar grifadinho de vermelho falando que não é para você usar console log. E o noAlert, isso aqui a gente vai ter que desativar porque tem uma parte da aplicação que usa o alert para alertar o usuário, né? Então, isso aqui a gente vai ter que comentar, mas impede o uso do alert. Então, vou deixar assim só para a gente ver o erro na tela, e aí eu te mostro como é que isso aqui fica depois. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tá. Aí os comandos, né? Você pode usar o Preacher por linha de comando aqui. Deixa eu dar um zoom aqui na tela. Deixa eu aumentar esse terminal. Você pode utilizar o Preacher por linha de comando. Por exemplo, você pode digitar npx Preacher, e daí, sei lá, não vou escrever nada, eu vou simplesmente só checar os arquivos todos aqui. Eu vou colocar na raiz para você ver que na raiz eu tenho alguns arquivos que não estão no padrão, mas os arquivos da raiz não fazem parte do código em si, são às vezes markdown, alguma coisa assim. Então deixa eu escrever para você e aí ele te fala, olha, warning, o storybook está fora do padrão, esse arquivo aqui, isso aqui é o demo do Playwright, está fora do padrão. Só 2 arquivos aqui. Então, isso aqui está fora do padrão. Se eu quisesse, eu não vou fazer isso, mas se eu quisesse, eu colocaria write aqui ao invés de check. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai escrever essas mudanças direta no arquivo. Foi exatamente isso que eu fiz lá no meio da sessão, quando eu tive que trocar as configurações do meu Preacher aqui no meio do caminho. Então, é basicamente isso. Só que você pode executar, como eu tinha até no comando ali antes, ó, você pode executar isso aqui para a pasta src em si. Então, na pasta src, ó, você pode executar um glob lá no caso e colocar tipo uma expressão regular. Olha, eu quero todo arquivo que tiver dentro da pasta src, não importa a pasta que ele tiver, dentro de várias pastas também, eu quero que, se ele tiver a extensão js, ts, jsx, tsx, json, cssmd, eu quero que você passe nesses arquivos. Aí ele vai olhar todos os arquivos, se tiver fora do padrão, ele vai te avisar aqui, mas você pode colocar, aqui não tem nenhum, então beleza, eu posso escrever write aqui, que ele iria escrever aqui em todos os arquivos. Aqui ele te mostrou o que ele checou, mas tá vendo que tá tudo não mudado aqui, ó. Mas você consegue ver essa listinha toda aqui. Além disso aqui, que ficar decorando esse comando aqui é bem chato, na verdade. Você pode colocar esses 2 scripts lá no scripts do package.json, que aí você executa só npm run format fix ou npm run format check. Então, vamos lá fazer isso aqui. Deixa eu fechar o terminal, voltar o meu zoom aqui só para eu ver a tela. E no package.json, eu vou colocar mais 2, né? Tem 1 milhão de scripts aqui, mas eu vou colocar mais esses 2. E aí, a partir daqui, agora, eu posso simplesmente digitar, como eu te falei, npm run format check e npm run format fix.
já facilita bastante a vida, né? Então, para o Preacher, se eu não me engano, vai ser só isso. Vamos dar uma conferida se não ficou mais coisa para fazer. Aqui os comandos que você pode utilizar. E aí, conforme eu te falei, eu vou deixar algumas sugestões para você seguir depois. Por quê? Aqui a gente finaliza essa sessão, mas você não finaliza o aprendizado, né? Então, o que você poderia seguir depois disso aqui? Olhar para você colocar o Husky no seu projeto, e aí o Husky ele vai permitir que você rode algumas verificações qualquer. Por exemplo, você pode rodar linting, format, você pode rodar os testes em si nos hooks do Git aqui. Então, antes de você commitar ou de você fazer algum push lá para o seu repositório, ele executa tudo o que você pediu. Então, se eu for lá e falar git add tal, e aí falo git commit, se você tiver configurado o Husky para ele executar alguma coisa nesse meio termo, na hora que você falar git commit, primeiro ele vai fazer o linting, depois ele vai fazer o format, um exemplo só, você pode escolher isso. Depois ele vai fazer os testes, se alguma dessas coisas falhar, ele não deixa você commitar para o repositório. Então, isso é um mecanismo de segurança para o próprio dev. Já no local aqui, a gente já previne publicar alguma coisa no repositório que não esteja no padrão, ou que o teste não esteja passando, ou que nem esteja pronta. Porque, às vezes, tem muito dev que vai e commita metade do caminho para o projeto e às vezes acaba quebrando em produção. Então, isso aqui já previne isso. E também lá no GitHub, eu vou te falar de uma coisa para você fazer isso lá também. Mas você pode configurar o Husky. Junto com o Husky, geralmente a gente utiliza um negócio que é chamado de lint staged, que é basicamente para você só checar os arquivos que estão no estado de staged. Esse estado é basicamente quando você faz git add e adiciona esse arquivo para ele ir no próximo commit, antes de commitar. Você só colocou ele pronto para ser commitado. Então, nesse estado, é interessante a gente fazer esse lint staged, porque lembra do que eu te falei, toda vez que você vai commitar, vai fazer alguma coisa, o Husky ele vai rodar tudo que você pediu. Só que isso vai ser rodado no projeto inteiro. Então, isso pode demorar demais, ainda mais dependendo do tamanho do seu projeto. E aí você coloca o lint staged, porque aí ele só vai rodar esses comandos do Husky ali naqueles projetos que estão alterados, basicamente. Isso que você está pedindo. As coisas que foram alteradas vão passar pelos testes, vão passar pelo linting, e aí ele não passa no projeto inteiro fazendo toda essa configuração aqui, porque você vai perceber, se você colocar o Husky e o lint staged, vai ficar bem chatinho você fazer os commits, porque toda vez que você for commitar alguma coisa, ele vai te falar, vai fazer essas coisas todas que eu falei, os testes, tudo, e vai demorar um pouquinho. Então isso força você a fazer uns commits mais redondos, vamos falar assim. Por exemplo, eu criei alguma coisa completa que está funcionando, que está testando. Toda vez que você for commitar, você sabe que vai rodar os testes, você não vai commitar alguma coisa que quebra o teste. E, consequentemente, você não vai quebrar também alguma coisa em produção lá no seu repositório. Você pode colocar também, isso aqui é opcional, mas se você quiser padronizar as mensagens de commit, é muito comum a gente utilizar commit lint, por exemplo, para seguir alguma regra qualquer. Um exemplo aqui poderia ser conventional commits, que é basicamente você começar o commit explicando do que se trata aquele commit. É um fix, eu estou arrumando alguma coisa, é uma feature, é uma chore, é uma tarefa nova que eu estou criando, é uma build, é o que eu estou fazendo ali, e daí você explica bonitinho. Depois dá uma lida também sobre conventional commits, que isso aqui é bastante utilizado para manter um padrão nas mensagens do seu commit ali. E aí, a última coisa aqui que eu vou sugerir para você estudar é para você configurar GitHub Actions lá, para que quando você for fazer um push ou quando alguém fizer uma pull request lá no seu repositório, você faça todos os testes lá de validação lá dentro do GitHub. Então isso aqui é super interessante, porque o que acontece? Também previne que alguma coisa seja publicada no repositório sem passar pelos testes, sem passar
por toda a validação que você quer que ela passe ali. E isso previne, se falhar, não deixa esse push ou essa pull request entrar no repositório e novamente quebrar em produção. Isso aqui é chamado, isso aqui tudo, eu vou englobar tudo isso aqui que eu falei como integração contínua, beleza? Porque o que acontece? Integração contínua seria basicamente você continuar sempre entregando recursos lá para o repositório, mas você tem uma pipeline para você seguir, você tem algumas coisas que você deve fazer. Então, essas partes do Husk, o lint staged, commit lint, essas partes são todas locais aqui no seu computador. A única parte que é fora do seu computador é lá no GitHub Actions ou na onde você estiver utilizando, que tiver algum lugar onde você testa os arquivos que estão staged, a única parte que é fora do seu computador é essa aqui. E aí lembra que eu comentei em alguns testes com você que em alguns deles você tem que ter uma preocupação não só com o seu computador, mas também aonde o seu teste vai rodar, porque o seu teste vai rodar tanto no seu computador, quanto nos dos outros devs, quanto também no local onde você estiver fazendo o staged, né, no caso, antes de publicar na branch principal, lá na main, por exemplo, e também, talvez, no servidor também, você possa rodar isso aqui antes de subir essa build. Então, esse teste, ele vai sendo estressado até chegar lá na produção. Então, é muito interessante, às vezes, você testar não só aqui no seu computador, mas em todos os locais onde o seu teste vai rodar. Então, essas são as sugestões de estudo que eu vou deixar para você. Husk Lint Staged, Commit Lint e GitHub Actions. E aí a gente finaliza essa sessão aqui. Beleza, pessoal? Não esquece de deixar sugestões sobre o que você quer ver aqui, tá? Eu já vi várias aulas dessa sessão sendo publicadas ali e ninguém falando nada. Então, se vocês não falarem, eu quero isso, eu gostei disso, eu não gostei disso, qualquer coisa, curte, descurte, sei lá, mas fala alguma coisa para eu saber o que eu faço nos próximos vídeos e nas próximas aulas, ok? Então, a gente vai se ver nos próximos vídeos aí. Eu espero que você tenha aprendido bastante aqui, espero que você tenha gostado e se você gostou, compartilha com alguém também que possa gostar disso aí, que esse tipo de conteúdo não recebe tanto view assim, mas eu acho importante a gente aprender essas coisas aí. Então agora sim, eu te vejo no próximo vídeo, na próxima aula também.